Bem, pessoal, estamos aqui abrindo esse podcast do Aprendendo Futebol, com a presença de professor Newton Mota, Rivelino Moraes e o nosso convidado, Carlos Anunciação. Carlos Antônio Anunciação, gerente de formação do Vitória, que vai passar para todos nós aqui como é que está sendo feito o trabalho do Vitória, o que é que ele busca, o que é que ele espera de um atleta de futebol, de um garoto de futebol, como é que está sendo feita essa busca, também como é que está fazendo essa formação. E nosso amigo Mota aqui, expert em formação, vai estar também interagindo bastante sobre esse assunto. E queria já de antemão agradecer a Carlão por essa presença, Carlão. Eu sei que você é muito ocupado e fico muito grato. E parabenizo já de antemão pelos resultados que você tem conseguido na divisão de base do Vitória. Quanto tempo de Vitória agora, nessa última passagem? 2 anos? Por incrível que pareça, hoje completa 1 ano. 1 ano. Então eu presenciei alguns jogos e verifiquei, inclusive, porque os jogos contra o rival sempre são jogos importantes, independente de ser amistoso, né? E vejo que você tem conseguido bons resultados. Aliás, também, como empresário, né? O Vitória é um parceiro e a gente tem visto uma mudança assim grande, Carlão, com a sua participação. Depois de 1 ano, a formação do Vitória, a busca do Vitória, a formação melhorou bastante. Não é à toa que você está tendo esses resultados. Eu quero aqui apresentar para o pessoal, de uma forma geral, aqui quem é Carlão, qual a sua formação. Estou aqui de frente para Carlos Antônio Anunciação, de Salvador, mora em Salvador, também já morou em São Paulo e Fortaleza a trabalho. Tem 57 anos, não escondeu a idade não, viu? Na hora que eu perguntei, será que eu ia querer falar? É o gato. Ele tem 57 anos, é graduado em Educação Física, pós-graduado em Gestão de Pessoas, pós-graduado em Gestão Esportiva, né? Aqui é oriundo do Luiz Viana, do Colégio Estadual aqui em Salvador, também já teve pelo Severino Vieira, Unime, Unirb, Uno Chapecó, são os cursos de graduação e pós-graduação. Hoje trabalha no Vitória, mas trabalhou no Esporte Clube Bahia, já teve uma passagem grande aí no Vitória anteriormente, no Fortaleza, no Palmeiras, no Bahia de Feira e no Atlético Paranaense. Hoje está no Vitória. Já exerceu vários cargos, como técnico, preparador físico, gerente, superintendente, observador técnico, coordenador técnico e analista. E hoje, na verdade, é o gerente de formação da base do Vitória, do Esporte Clube Vitória. Positivo. Também gerente de prospecção. É isso aí, Carlão. É você? Primeiramente, parabenizar a todos vocês que estão aqui na mesa. Eu me sinto muito feliz em estar numa mesa que tem a presença dessa figura aqui, que é o Newton Mota, que é uma pessoa que é um ícone do futebol de formação a nível de Brasil, quem sabe até de mundo, que ele foi campeão já internacional várias vezes. Copa Nike internacional. Mas Mota, né? É uma referência que a gente, principalmente a minha geração, todos os profissionais que estão militando no futebol brasileiro e até fora do país, passaram pela escola Newton Mota, né, que eu não vou em momento algum subestimar essa oportunidade de ter vivenciado com ele. Eu acredito que uns 12 anos de trabalho no Vitória, no Bahia, e como adversário, como parceiro. Newton Mota, eu diria que me ajudou muito eu ser o que eu sou hoje, certo? A gente tem que reconhecer. E não é porque Carlão é engraçado, é amigo, não. É porque era competente e ele enxergou isso e oportunizou. Oportunizar, ele oferecer para mim várias condições de tomada de decisões, de oferecer e de passar tarefas. Você vai tomar conta ali, vai ficar aqui em São Paulo para acompanhar uma competição assim, você vai viajar comigo para tal oportunidade, onde tinha profissionais na época que estavam até na minha frente, mas eu... Ele apostou, né? Sabiamente
tive o cuidado de dizer, não, eu vou... Você sabe que é você entrar no campo 7 horas da manhã e sair 7 horas da noite? Em momento algum você falar para ele, não, Mota, eu não vou porque eu não posso, porque eu tenho uma festa, porque eu tenho isso. Eu nunca disse não. Ele está aqui do meu lado e sabe disso. Eu sempre tive à disposição para estar presente em todas as programações. Uma vez Mota me ligou um domingo à tarde. Estou precisando que você vá em Cajazeiras ver um jogador. Nesse dia que ele me ligou, na época não tinha celular, não, era telefone fixo. Né? E eu estava deitado no sofá, no colo da minha ex-esposa. Aí eu falei, aonde? Não, em Cajazeiras. Você não deve lembrar disso. Railton, chefe de torcida, vai lhe pegar, vai te levar. Eu falei, não, eu vou. É no domingo à tarde. Domingo à tarde, ir para Cajazeiras. Chegou lá, deu Léo Preto. Né? E deu outros atletas também, mas a figura principal foi o Léo Preto, porque foi seleção brasileira. Né? Infelizmente ele teve uma lesão que atrapalhou muito o desenvolvimento dele, mas ele é um baita no lateral, eu consegui ser campeão sul-americano com ele, ele também participou em outras categorias, mas foi um dos melhores. Olha que eu levei a Avenue pro Bahia, né? Mas Léo Preto era um lateral ambidestro, chutava, apesar que ele era canhoto, mas chutava que nem um cavalo, tinha uma habilidade com os pés, uma velocidade com bola. E esse rapaz foi descoberto um domingo à tarde, porque ele ligou para mim e falou, vou dar um pulo lá. Vai lá. Ele está aqui, eu nunca disse não para qualquer tipo de trabalho, e hoje eu estou tendo muita dificuldade, porque os profissionais hoje sempre têm uma desculpa para exercer determinadas tarefas. Hoje a grande dificuldade é essa. Sempre, se você quer crescer no futebol, tenha primeiro coragem, disposição e, acima de tudo, não seja preguiçoso. Preguiçoso com moto não trabalha, não. Com certeza. Entendeu? E eu aqui, com a presença dele, gostaria de agradecer muito, porque ele, juntamente com outros profissionais, alguns até que não estão mais no nosso convívio, mas me deram a oportunidade e eu tive a humildade de dizer assim, eu vim aqui para aprender. Desde o português, a enxergar o jogador, a ouvir e falar. A gente veio conversando no carro, e eu falo, Mota, hoje eu tenho uns mapas guardados em casa. Porque quando eu olho para os mapas, o mapa conta uma história. Sim. E uma vez eu fui pegar o mapa dele emprestado e ele falou, você tem que aprender a investir em sua profissão. Compre o mapa. Nunca vou esquecer disso. Mas aquilo ali eu pego como positividade. Quando você fala uma coisa e eu estava muito novo, mas é uma verdade que ele falou. Em compensação, claro, eu cheguei, e ele sabe, apresentando um dos primeiros relatórios com foto. E fui criticado na época. E muita gente fala, Mota tira foto, registra tudo. Mas hoje eu tenho uma foto de Adivaldo em cima de um caminhão. Adivaldo? Se eu não tivesse tirado foto de Adivaldo, registrado, e era aquele detalhe, você ia, tirava as fotos, e rezava pro filme na Minilab não queimar. Então eu tenho várias fotos guardadas em casa, que eu comecei a fazer o quê? Eu pegava, tirava foto, revelava na Minilab, depois ia procurar uma Xerox colorida, que era caro, para fazer encadernação e entregar um relatório para a moto com foto. Eu tenho fotos de Matheus Baby Luke, que foi campeão baiano pelo Vitória lateral direito, fazendo teste. Tenho foto de Adivaldo, como eu falei. Eu tenho foto de vários jogadores assim, que viraram jogadores, e hoje eu tenho esse documento, que hoje é um arquivo. Curiosidade, rico. Adivaldo, você viu onde? Adivaldo, a gente foi para São João do Paraíso, que é uma cidade que fica ali próximo a Camaquã, logo depois de Camaquã, Sim. Próximo ao povoado de Mascote. Eu cheguei lá na cidade, era 2 horas da manhã. Aí o ônibus da Águia Branca e tal me deixou lá, tá tudo de neblina, aquela região tem à noite, de madrugada, muita neblina. Aí eu fiz, rapaz, quando o ônibus arrastou, eu falei, rapaz, Mota me botou numa gelada. Onde é que eu vou? Aí eu fiquei lá, tal, o cara já tinha avisado que o hotel era na beira da estrada. Uma neblina, eu olhei lá, tinha um letreiro assim, um neonzinho, escrito hotel. Eu falei, se não for esse, eu tô morto. Aí eu fui lá, bati e tal, aí o cara abriu, é o professor Carlos, eu fiz, do Vitória e tal. Ele, não, pode entrar, beleza. Aí eu entrei, eu falei, rapaz, isso aqui é fim do mundo. Aí, geralmente é assim que acha o jogador, né? De manhã, eu acordo,
Aí já tá um dia ensolarado e tal, uma feira dessas de sábado. Sim. Geralmente município interior tem. Sim. Aí quando eu abri a janela, que eu olhei aquele povão de gente, eu falei, não, aqui não é fim de mundo não, aqui tem movimento. Aí eu fui tomar o café. Quando eu tô tomando café, foi engraçado. O dono da pousada fez assim, ô seu Carlos, chegou o carro aí para lhe pegar. Eu só vi a zoada. Aí um carro com essa zoada, quando eu olhei era um caminhão. Eu tenho uma foto, eu na boleia do caminhão, com o motorista, tava o motorista, a esposa dele, eu na boleia do caminhão e os atletas na carroceria. Eu queria que você mandasse essa foto pra mim. Depois eu te mando. Aí eu fui, né? Eu falei, pô, de caminhão não, professor, mandaram pegar. Eu fiz, sim, como? Não, aqui a gente vai direto para Mascote, que era um campo do lado que não já foi em São João do Pará. O observador e os jogadores também, né? Também. Aí a gente foi, chegou lá, você entra num caminho, eles estavam fazendo pavimentação da estrada. Eu tenho foto dessa pavimentação. Então pegou uma estrada de chão e lá dentro tem uma coisa na Bahia, você vai naquela região de Itabuna, Camaquã, Ilhéus, região Cacaueira, tem umas fazendas, umas bonitas, roças. inclusive. Você chega lá dentro, tem um campo gramado que não foi feito, programado, foi uma coisa que... E uma grama bem arrumadinha, aí tava lá o campo. Aí eu subi, sentei em um barranco, e o professor, Fernando, o nome desse professor, tá vivo até hoje lá, outro dia eu falei com ele. Levou, botou os times. Adivaldo foi substituído e eu mudei a cara do jogo. Eu mandei parar o jogo e falei, não, o que eu tô gostando é esse. Mandei ele de volta. Derrubei o treinador. E aí ele treinou, né? Aí eu falei, chamei o Fernando. Eu tenho uma foto de tudo. Foi muita coincidência. Até a roupa que eu tava, tudo. Fui pra lá com sapatinho, aquele sapatinho mata barata. Eu falei, fui todo no social. Aí ele treinou bem, treinou ele e treinou um outro garoto. Foram ele e outro, certo? E depois de lá eu saí, deu Sandro, aquele lateral esquerdo. Lá também? Não, já foi em outro lugar. Entendi. Eu fiz tipo uma turnê. Entendi. Eu saí, normal, né? quando o Mota me convidou... Seleção brasileira, né? Quando o Mota... Os dois, né? Adivaldo também. Quando o Mota me convidou para eu fazer essa função... Não vamos mentir para ele, não. Eu fiquei chateado com ele. Fiquei sisudo, como diz na gíria. Só tá falando agora, viu, Mota? Agora ele tá podendo falar. Não, na verdade, porque eu era o treinador e tal, só que ele tá me enxergando algo mais nesse sentido. Mas porque eu ia você era começar... treinador na época, eu não era observador, não. entendi. Só que eu era um treinador que eu montava, eu ia atrás dos Montava jogadores. seu elenco, né? E isso, sem querer, me atrapalhou. Sim. Ou me ajudou. Me ajudou, né? Eu ia pôr uma gazetinha, a Mota sabe disso, a gente vasculhava lá. O ônibus nosso tinha que voltar Mota, cheio de jogadores. o convidado é ele, mas ele tá falando só de você, na verdade. Mas de qualquer forma... Tem que falar dele. o que é que você fala de Carlão? Carlão me pediu inicialmente no Bahia para fazer um estágio. Porque ele precisava para uma matéria de um curso de esportes. Acho que no Severino Vieira. Isso, técnico de esporte. E eu estava próximo a me transferir para o Vitória. E terminando o prazo de estágio dele, morreu ali o relacionamento dele com, vamos dizer assim, minha equipe de trabalho. Sei. E o Carlão sempre foi ligado à música. Já soube, já soube. E ele estava, Luciano Como bom Reis, baiano, né? Luciano Reis, que era meu coordenador, encontrou ele no carnaval. Velho Lupa. O viu, acho que num trio elétrico, num caminhão. Na verdade, eu fazia parceria com o Alexandre Guedes, que hoje é cantor do Motumbar. Pois é. E aí Carlão fez sinal para ele, jogou o telefone, uma coisa assim, e aí Luciano trouxe Carlão para o Vitória. A gente foi para o Vitória em 92. E Carlão se tornou treinador. Eu dei uma categoria com ele. E tem um fato assim muito relevante, que nós fomos para o Vitória sempre disputando competições, e a gente disputou com 2 categorias, e que as finais foram contra Grêmio e com o Inter. Isso. E eu até gostaria que Carlão contasse, porque quem era um dos nossos adversários era Ronaldinho Gaúcho, né?
E como não tinha celular nem nada, eu não pude estar nessa competição e eu fiquei assim numa expectativa grande para saber o resultado das duas finais. E eu, quando me ligaram de orelhão, entendeu? Eles primeiro me passaram a peça como se nós tivéssemos perdido as duas e nós ganhamos as duas. O Vitória ganhou as duas finais. Sei. O Ronaldinho Gaúcho jogando. Uma era a faixa etária 80, né? 80 e a outra... Acho que é 82. 82. Era Jailton, treinador. Do time de 80. Era Divinópolis? Divinópolis, sul-americano de Divinópolis. Mas o sul-americano. Eu percebia que ele falou uma faceta que o fez realmente um grande profissional do futebol. Ele tinha bom olho. Porque tem profissional, que é treinador, que é bom, mas não tem bom olho para analisar atleta. Sim. Ele tinha bom olho e tinha uma coisa que eu admirava nele, que ele ressaltou aí, que ele nunca teve preguiça. Ele, quando tinha a função de observar, ele dava calor no jogador, no pai, e ele voltava com a coisa resolvida. De forma que eu vislumbrei ele como um observador. E nós tínhamos ele, Orlando da Hora, tinha Ailton da Paraíba. Quer dizer, eu lembro de Ailton. De fera, pessoas que... Isso marcou muito o sucesso do Vitória nas suas buscas. O Vitória tinha muito capixaba, tinha muito cearense, entendeu? O Vitória tinha... Tapetinga tinha um caminhão. Tinha a Dadá, que também era lá do Paraná. Mas, na realidade, Carlão começou a se destacar. E ele virou superintendente, diretor, gerente, porque ele é organizado, ele tirava foto, ele me fazia coisas em relatório que eu nem pedia, quer dizer, ele dava algo mais, e sempre disposto. De forma que Carlão se tornou um profissional de futebol, uma pessoa que trabalha no Bahia e Vitória, que ganhou títulos e se destacou nos dois. Fortaleza, Atlético Paranaense. Um baiano trabalhar no Atlético Paranaense não é fácil. E Palmeiras. A melhor divisão de base do Brasil no momento, João Paulo, o contratou. O contratou para quê? Para ser observador. Então, as virtudes de Carlão, fora excelente pessoa, amigo, entendeu? Uma pessoa atuante. E realmente hoje as facilidades existem e nós temos profissionais preguiçosos, na sua grande maioria. Testes no interior, situação, viagens difíceis, a gente tem coisas assim, por exemplo, Bebeto Campos, que foi um jogador famoso, ele chegou num caminhão, um teste em Quaraci. Não, o teste foi em Itajuípe. E ele saiu de Quaraci. Foi uma carroceria de caminhão cheia de jogador. Então, são coisas interessantes. E o assunto é Carlão, né? O convidado é Carlão, que eu quero agradecer. Mas é um grande profissional. E o Vitória fez muito bem em trazê-lo, porque o Vitória precisava uma pitada, entendeu? De conhecimento, de organização, entendeu? De agressividade num bom sentido, na busca, no trabalho, nas competições. E o Vitória está tendo o retorno pela presença dele e a gente se sente assim, muito honrados e agradecido de trazer um baiano, uma pessoa bem sucedida no futebol de base, que poderia estar em qualquer clube do Brasil, qualquer clube que convidar Carlão para a divisão de base, pode ter certeza que ele não sentiria, porque ele se sentiria à vontade e com certeza o clube seria aquinhoado com um grande profissional. Aproveitando o que você falou, Mota, perguntar a Rivelino, jogando até lenha na fogueira, né? É um assunto um pouco polêmico. Eu tenho visto, Riva, que os clubes baianos ultimamente têm trazido vários profissionais de outros estados. E não há nenhum barreirismo. Inclusive eu tenho grandes amigos aí que são de outros estados, que são excelentes profissionais. E o bom profissional necessariamente não tem que ter uma certidão de nascimento aqui ou acolá, né? É bom profissional pelo esforço, pela dedicação. Mas a gente tem visto uma sequência maior, principalmente no Bahia. No Bahia, já há algum tempo. Vitória também teve esse período. Entretanto, Mota falou que a melhor base que tem hoje do Brasil é o Palmeiras. E lá tem um baiano. Na verdade,
existem vários baianos lá, que é o vários baianos. João Paulo, né, que foi sua cria também. Que também bebeu na mesma fonte. Na mesma fonte, entendeu? Então eu queria te perguntar, o que é que você acha? Esse é um procedimento correto? Como é que você vê isso aí? E já emendando, me fale depois, como é que você conheceu o Carlão? Você é uma pessoa que tem um olho bom para ver jogador. E como é que você conheceu o Carlão? Foi no Bahia, no Vitória, foi nessas competições? Mas antes você responda sobre essa questão aí do ser baiano, do ser paulista, do ser carioca, nos clubes da Bahia. Como é que você entende isso? Reginaldo, eu entendo o seguinte, competência não tem nacionalidade, não tem estado. Sim. Eu acho que a pessoa precisa ser competente. Eu acho que isso é um erro de avaliação que nós temos tido aqui na Bahia. Nada contra as pessoas que vêm de fora, porque o mercado está aí e está para os competentes. Mas a Bahia é o berço da divisão de base no Brasil. Através do Bahia e do Vitória. Através do Bahia e do Vitória. E Nilton Mota, aliás. Nós estamos aqui diante de duas pessoas que são lenda do futebol baiano de formação. E aí que você falou, João Paulo hoje. João Paulo bebeu dessa fonte. João Paulo aprendeu com esses caras. Então, independente de ser baiano, paulista, carioca, eu entendo que a pessoa precisa ser competente. Então, eu acho que isso é um erro de avaliação, principalmente que tem acontecido aqui na Bahia. Porque a Bahia sempre teve grandes profissionais de divisão de base. Hoje a gente vê, interrompendo, um bom profissional, não sei se ainda está, mas até outro dia estava desempregado, né? O do França, é um cara que tem muito conteúdo. O próprio Luciano Reis. Reginaldo, hoje, futebol de base, você não aprende em apostilha, com livro. Curso melhora, ajuda, mas quem dá o curso tem experiência. Então, futebol, eu digo sempre, é convívio, principalmente base. Porque o treino da base é diferente. A iniciação é diferente. É diferente de você chegar e encontrar um time pronto e você dar o treinamento. Então, a base no Brasil também está sofrendo percalços por causa da falta dessa competência. Muita gente brinca, Carlão, de que um dos motivos também de você deixar de ser treinador, que eu tirei você de treinador, era porque você era um pouquinho truculento com os meninos. Pouquinho? Não, realmente, Carlão era assim, o brasileiro e o baiano também, por si só já são meio brincalhões. Carlão era muito sério no trabalho dele e tinha realmente determinado momento. Mas no que você vê que ele poderia continuar, eu daria até uma categoria mais velha a ele. Mas eu quis aproveitar um profissional que enxerga algo mais do que ele ser simplesmente um treinador. E divisão de base, a pessoa tem que fazer sempre alguma coisa a mais do que sua função pede. E ainda mais naquela época, que a gente não tinha condições nenhuma. Era viagem desconfortável, entendeu? Viagens longas, entendeu? Dificuldades de todo jeito. Com material certeza. Complicado. O Vitória não tinha campo. A gente treinava em campos ruins. A gente se deslocava para treinar. E se você se cercasse de pessoas preguiçosas, acomodadas, você não teria êxito. Então, Carlão realmente ele é um ícone, entendeu? Hoje, eu parabenizo Fábio Mota, para no momento que a divisão de base do Vitória precisava de uma pessoa tipo Carlão, e ele enxergou em Carlão uma pessoa experiente, uma pessoa com serviços prestados, uma pessoa que a curto prazo conseguiria mudar a cara do Vitória em vários aspectos. Então, o Vitória hoje abriu as portas para competições, o pessoal conhece Carlão, e Carlão conhece o pessoal. Sim. Então ele tem toda a condição de representar o Vitória fora de Salvador, numa reunião, num congresso, enfim. Carlão é um profissional de qualidade e o Aprendendo Futebol não convidaria para inaugurar no dia do seu aniversário de Vitória, né, um ano, uma pessoa que representasse bem o que é aprendendo futebol. Aprender futebol é uma coisa sublime no país que se diz de futebol, mas que precisa melhorar muitas coisas para poder merecer essa alcunha
de que o Brasil é país de futebol. Aproveitar esse momento, essa menção, logo depois eu devolver a Rivelino complementar, e mandar um abraço aqui para o pessoal do Vitória, né? Para seu presidente também, para o Thiago Noronha, que é o Thiago, o cargo dele é diretor da base, né, Carlão? É diretor da base, né? Eu vou até aproveitar o gancho aí. Primeiro, agradecer ao presidente Fábio Mota, ao vice-presidente Djalma e toda a diretoria, inclusive o Thiago, por me convidar para participar dessa construção. Na verdade, a gente está reconstruindo todo o processo e ninguém mais sabe que Mota sabe que para fazer uma reconstrução de uma base como Vitória é difícil. Sim. O Vitória hoje, para você bater os recordes do Vitória, você tem que trabalhar muito. Eu costumo dizer que quando você olha para o Vitória hoje, o Vitória é uma referência do goleiro ao ponto de esquerda. Quando você fala, eu tenho um zagueiro para levar para o Vitória, aí você passa um filme na cabeça. Adailton, Anderson, Wallace, Davi Luiz, e por aí vai. Bilica. Então, o Vitória em cada posição tem uma história. Se você pensa no atacante pro Vitória, você vai lembrar de Alain Delon, Alex Alves, Marquinhos, Bebeto. E por aí vai, Bebeto. Aí você fala de volante. Volante é um espetáculo. Vampeta, Matusalém, do Cearense. E por aí vai. Sem dúvida. Então, o Vitória, laterais, seja ele esquerdo ou direito. O esquerdo já foi campeão mundial, Júnior. Aí você tem Rubens, aí tem Eliomar, Léo Preto que eu falei, os laterais do Vitória à esquerda, aí lateral direito, Rodrigo, e por aí vai. Eu falei de Matheus, Leandrinho, né? Leandrinho, por aí vai. Então, hoje, para quem está chegando, trabalhar no Vitória, você não pode pisar no Complexo Barradão sem pegar o livro da história do Vitória e parar. Peraí, antes de eu começar a trabalhar no Vitória, eu tenho que ler um pouquinho sobre a história do Vitória. E aí eu vou lembrar que goleiro tem Dida, Fábio Costa, Felipe. E aí eu vou até colocar essa semana no meu Instagram. Dos 4 clubes que subiram, 3 goleiros foram formados na base do Vitória. Lucas Arcanjo, Gustavo e Ronaldo. Ronaldo no Atlético do Paraná, ou do Atlético de Goiás, perdão. Gustavo está no Criciúma e Lucas Arcanjo, que foi o que foi pelo Vitória. São 3 goleiros formados na base do Vitória. Exatamente, bem colocado. Entendeu? Então, o Vitória, hoje, quando você vai trabalhar em um clube, às vezes você chega no clube e você pergunta, não, eu vou aplicar uma nova metodologia. O Vitória já tem ela na sua prática. A metodologia do Vitória já está lá dentro. A gente até vai falar sobre isso. Quando chega alguém que queira dizer que vai colocar uma coisa, o Vitória já tem a sua história, né? E quando eu tive contato com o Thiago Noronha, com o Djalma, com o presidente Fábio, né, eu repeti várias vezes sobre isso. Falei, o Vitória já tem a sua história, já tem o seu formato, já tem a sua característica de trabalho. Eu não posso levar um goleiro de 1,80 m achando que vai ser goleiro do Vitória. Carlão, entendeu? Falando sobre história, né? E eu já disse isso em outros locais, que teve uma época que a seleção principal do Brasil, o goleiro era Dida, a seleção do Sub-23 do Pan-Americano era Fábio Costa, e do Sub-20 era Felipe, que era goleiro do 3 goleiros do Vitória. Então, 3 goleiros do Vitória nas principais seleções do nosso estado. E a Bahia não tem tradição de ter goleiros altos, entendeu? E Dida é baiano. E a gente conseguia... De minha cidade, inclusive, Irará. Então, o Vitória tem uma tradição extraordinária. E essa tradição do Vitória ser clube formador, do Vitória ser clube forte na divisão de base, é uma coisa que perdura. Sim. Porque foi, assim, anos assim, de muito sucesso da base do Vitória, mudando a cara do Vitória de ser um clube de divisão de base. E a gente vê o Vitória brilhantemente sendo campeão brasileiro da Série B, mas com pouca gente da base, ou quase nenhuma. E é isso, só o goleiro, né? Isso que o Vitória precisa... Jogando sim, de um elenco tinha mais restaurar, gente. No elenco tinha mais. Mas a base do Vitória, o Vitória chegou a disputar um campeonato brasileiro, um jogo do campeonato brasileiro, que só podia ir 18 no banco, o Vitória com 16 jogadores da base. Foi um jogo com o Cruzeiro pelo campeonato brasileiro,
E a média do Vitória era 10, 11, 12, no meio dos 18. Entendeu? E tem uma Você ter história, 6 Mota, titulares. tem uma história entendeu? interessante, pegando esse gancho seu. A final de Vitória e Santos, Copa do Brasil, Vitória tinha uns 8 jogadores jogando no time principal. Naquela época, inclusive, alguns jogadores eu empresariava. Tinha o Wellington, o Neto Coruja, o William Santana. 7 a 8 jogadores dentro do time não sei se principal. tava. Porque tava Fernando, tava todo mundo lá. Entendeu? É. Elkson, Wellington. Riva, como é que você conheceu o Carlão? Eu conheci Carlão no Bahia. Eu jogava na divisão de base do Bahia. Carlão era treinador. Não lembro se do pré-infantil ou do mirim. E aí depois de muitos Tava no infantil nessa. e depois de muitos anos eu encontrei Carlão aí na correria. Taça BH, a gente se esbarrava nas rodovias, nos restaurantes. Buscando jogador. Rapaz, era Taça muita São coincidência. Paulo. Sempre quando eu parava, ou eu no interior de São Paulo, ou de Minas, me batia com esse cidadão. Aí ele vai pra onde? Eu não, você tá indo pra lá, eu tô voltando. Não, mas era uma correria. Aí, João Paulo, na época que tava no Vitória, falou pra um amigo dele, o cara perguntou, cadê Carlão? Numa Copa São Paulo. Rapaz, aquele doido tá rodando aí, velho. Eu só sei quando ele aparecer, ele vai aparecer com coisa boa. Nesse ano que ele falou isso, eu rodei no estádio de São Paulo 15, eu acho que foi 15. Não, 15 o quê? 3.000 quilômetros. Só vendo jogos. Dentro do estádio de São Paulo. Só vendo jogos, Copa São Paulo. Eu só vi esse número quando eu fui para entregar o carro na locadora. Que aí o cara, rapaz, você andou, hein? Mas aí também eu fiz a maioria das chaves. Entendeu? Mas mudou tudo. Rivelino sabe, você sabe, Mota também. Mudou muita coisa. Antigamente a gente concorria com o Bahia e às vezes até com o Galícia para pegar um jogador aqui do interior. O Galícia sempre tinha um trabalhozinho, revelou Robson e tal, e vários outros atletas. Hoje não, hoje tá acampado aqui na Bahia vários grandes clubes que se você não tiver bem estruturado, você não pega aquele melhor jogador aqui dentro do nosso estado. Eu mesmo participei do Atlético Paraná e fiz esse trabalho. Mas se você não tiver uma coisa bem organizada, e aquilo, vou voltar de novo, vou ser até chato, é questão da preguiça. O pessoal mais novo hoje tem que gostar de trabalhar. O treinador da base, principalmente na iniciação, ele tem que buscar o atleta para ele. Ele não pode esperar que o observador... Porque o pessoal, às vezes, dorme na onda do observador. Se tô precisando de jogador, fica parecendo time profissional. Quando o treinador tá perdendo, tô precisando contratar jogador. Não é assim. Às vezes o cara no final de semana tem que ir ali num joguinho, num bairro. Eu nunca deixei de fazer isso. Os meninos me falaram, Carlão, vai ter uma final aí de uma Copa Talentos. E eu vim, peguei uma cadeirinha, sentei lá, passei a tarde toda na Boca do Rio, assistindo. Tava jogando Jacuipense, jogando Estrela de Março. Teve um terceiro time também, né? Estrela de Março, Jacuipense e Camaçariense. Eu chamei o Vinícius, que foi ex-atleta do clube, e falei, vamos de tarde lá para Boca do Rio. É obrigação minha fazer isso. Porque isso engrandece o meu trabalho. Como também... Dependente da observação de atleta, tá em seu sangue, né, Carlão? E uma vez disseram para mim assim, Mota, eu já num cargo grande num clube. Não precisa não, você ir ver jogo não. Eu falei, velho, eu nasci nisso aí. Cheguei em uma Copa São Paulo em Jundiaí, 1h da tarde. Aí procurando lugar para ficar, aquele sol, que São Paulo é um sol. Aí meu telefone toca. João Paulo, você tá fazendo o que aqui? Aí eu falei, agora que eu quero saber, porque se você tá aqui 1h da tarde, você, o chefe do Palmeiras, 1h da tarde aqui, porque tem coisa boa aqui. Aí eu falei, já fiquei feliz. Aí eu falei, você tá onde? Aí ele me acha. Ixi, quando eu botei o olho, eu falei, vou sentar do seu lado, marcação. Aí, quando eu digo que João Paulo bebeu da mesma fonte, por quê? Na posição que ele tá, ele poderia muito bem pegar um observador, mas não, ele espalha. E ele tava lá sentado. Eu fui, sentei ao lado dele. É trabalhador, é guerreiro. Mota, cansei de presenciar. Mota vai atrás lá para ver o jogador. Agora, o que nós temos que ter, primeiro, humildade, gente. Tem que ter humildade. A gente aprende todo dia com futebol. Todo dia eu aprendo, todo dia. Ontem eu fui lá ver o jogo, aprendi, vi várias coisas lá para aprender. Tanto o lado positivo como o negativo. Você vai ter que aprender para não repetir.
né? Tem coisas que eu faço, as ações, para provocar. Eu criei uma situação no Vitória que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa porque o rival está crescendo, está vendendo um projeto que eu tenho que combater bem a nível de um bom sentido. Aí eu falei, peraí, vou fazer um arrastão rubro-negro. Todo mundo faz peneira, o Vitória faz um arrastão. E tem na iniciação vários atletas hoje que foram frutos do arrastão rubro-negro, que eu estou organizando para fazer novamente. E esse arrastão rubro-negro ficou uma marca de avaliação do Vitória, certo? Copa Rubro-Negra, e várias Supercopa, a própria Copa Futebol Show que eu faço no interior, tudo isso foi para formar atletas. Esse menino hoje que está no Vitória, que está no profissional, que desceu para jogar o FAO, jogou a Copa em Livramento de Nossa Senhora, a Copa Futebol Show, né? Foi visto por Maracanã, entendeu? Então, o que faz a diferença do nosso trabalho? E aí, voltando àquela década que eu conheci Mota, que a gente começou a desenvolver o trabalho, que o grande feito daquela época eram os grandes peneirão, ali no terminal, como era? Pirajá, que ali tinha 11 campos, né? 11, 10 campos, que a gente fazia aquela... Acho que ali ainda tem uns 3 campos ali, se não me engano. Era Piripiri. David, que foi do Vitória, que está no Juventude, saiu da peneira que eu realizei lá no campo de Piripiri. Talvez tenha sido a última avaliação da história do campo de Piripiri. Deu David, que chama de boiada. Entendeu? Então, tem uma coisa aqui em Salvador que é impressionante. Salvador é um potencial fora de série. Ele sabe isso. Quando você pensa que Salvador não tem jogador, Salvador tem jogador. Danilo saiu, que está no Palmeiras, passou pelo Palmeiras, saiu de Salvador. Sim. Então Salvador tem um potencial que eu não posso subestimar. Entendeu? Eu vou pedir a Caio para colocar um vídeo para a gente dar uma olhada. É o vídeo 2, Caio. É o 2. Coloca 2 porque tem... Esse é 1, coloca o 2. Porque você falou sobre uma questão de humildade, que eu acho que tem a ver com o trabalho, e eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo para a gente dar uma olhadinha. Esse é um vídeo de um trabalho feito fora do país, né? No. Out. Nice. Out. Nice. Yeah. Yeah, I can see. No. Side. Next. Next. Side. Next. Out. Beleza, Caio. Obrigado. Eu coloquei esse vídeo pelo seguinte. Eu tenho visto, e pelo amor de Deus, não estou falando mal da CBF, não necessariamente, porque eu acho que toda a direção ela tem o direito de ter uma metodologia, tem o seu momento. Eu tenho visto uma coisa boa que a CBF tem feito, de certa forma, mas talvez não tenha conseguido um resultado tão bom quanto espero. Talvez esse resultado até venha mais adiante, né? Não sei se os resultados da seleção brasileira até se refletem assim nesse ponto. Hoje existe o CBF Academy, que a CBF, na verdade, está patrocinando, né, vários cursos de formação para profissionais, né, que desde treinadores também a formadores de jogadores. E eu vejo que lá fora, o Brasil, na realidade, sempre teve como sendo o diferencial o talento em si, a facilidade de se descobrir o talento. Talvez porque o moleque já jogasse desde cedo, tinha esse contato com bola sob circunstâncias até diferentes.
E aí o que é que acontece? Lá fora o pessoal tem feito um trabalho valorizando, com a valorização da técnica muito intenso, bastante intenso. E se você vê na internet, existem no Instagram, no Japão, por exemplo, existem assim, vários vídeos de formação assim, maravilhosos, muito bons, entendeu? Ou seja, o futebol deixou de ser novidade lá fora. Talvez a gente esteja vendo isso nas seleções. As seleções estão se equiparando. Está faltando alguma coisa para o Brasil? Está faltando, de repente, talvez a humildade, vamos dizer assim, do professor que faz um curso na CBF Academy para, de repente, reconhecer aquele que não fez, mas tem uma vivência de prática no dia a dia, sabe? Essa exigência, vamos dizer, de você necessariamente ter o certificado A, B e tudo mais para ser treinador, a princípio é para ajudar, porque a gente jamais tem que negar a ciência, pelo amor de Deus, de forma nenhuma. Eu acho que o estudo, a ciência é extremamente importante. Você sistematizar, não é, os conteúdos é extremamente importante. Mas será que tem alguma coisa que está errado, que não está dando certo? Porque em algumas situações a gente vê alguém que faz o curso na CBF e se intitula já como treinador, e em alguns momentos eu vejo alguns colegas falando, tá de sapato alto. E eu vejo outros tantos bons treinadores que não fizeram curso e são bons e não têm oportunidade. O que é que você acha, Carlão, sobre isso? Primeiro, parabenizar a CBF por ter tomado essa atitude de pensar o futebol da forma como deve ser feito. Estudar sempre é bom para todos. Sim. Você se qualifica. Eu sou palestrante. No primeiro módulo do Licença B, que foi feito aqui na UXAL, eu fui convidado para falar sobre prospecção, sobre formação de categoria de base. Participei. E eu conheço vários profissionais que hoje estão militando, até quando eu encontro no meio, nos bastidores de futebol, eu falo, pô, Carlão, eu tive naquela época, eu fui seu aluno e tal. Beleza. Só que tem um detalhe que aí é questão de Brasil, cultura Brasil. Eu acho que o cara, para ser profissional de futebol, ele tem que ter talento e competência. Não adianta você ir fazer o CBF se você não tiver talento. E tem muitos profissionais que às vezes que não tem condição financeira para bancar o curso, que ficam fora, né? Eles ficam fora. E seriam são grandes talentosos. São talentosos. E outros, eu acho que a CBF deveria fazer um filtro para identificar esses talentos e buscar esse profissional. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um profissional no Vitória que não era graduado, não tinha esse nível, mas era um talento que era Edgar. Formava todas as categorias. Hoje faz falta demais, no Vitória. Sem dúvida. Entendeu? Então, o que acontece? A única queixa minha é essa. Você tem que estudar, é obrigação de todos se qualificar e buscar conhecimento. Mas tem muitos profissionais que, independente de buscar o conhecimento, às vezes, quando ele pega o canudo que vai para o mercado, fica faltando nele talento. E esse talento é a grande pedra no sapato. Entendeu? Entendi. Talvez, então, coubesse a CBF, né? Talvez até democratizar mais, né, o acesso a esses cursos para que pessoas que não tenham condições, mas têm talento, que consigam fazê-lo. E eu vou dar um exemplo aqui. Hoje tem o curso de análise, que é muito bom, qualifica muitos bons profissionais, e ele tem que ter realmente talento. Eu, há pouco tempo atrás, eu fui analista de vadão no Bahia e no Vitória. No Bahia, a Série B só subia 2 em 2004, e o Bahia eu acho que ficou em terceiro ou quarto, não conseguiu subir. Mas a gente fez um trabalho muito bom lá. E no Vitória em 2007, a gente subiu o Vitória, né? Saudoso Vadão. E eu fiz aquele trabalho de futebol raiz, de ir em loco e ver jogo. Vai jogar Vitória e Santa Cruz. Santa Cruz antes vai jogar com quem? Com Portuguesa, Carlão. Vai para São Paulo assistir o jogo do Santa Cruz e Portuguesa lá. Portuguesa e Santa Cruz no Canidé.
Aí eu fazia todo o raio-x. Ah, Carlão, a gente vai pegar um jogo contra Marília, mas eu estou precisando que você passe pelo menos 4 dias lá em Marília. Ah, a gente futuramente vai pegar o Fortaleza, eu estou precisando que você vá para Fortaleza, acompanhe treinamento, veja todas as notícias e passe. Hoje tem uma estrutura que é uma tecnologia, e o Vitória tem isso, está muito bem organizado, Sim, sim. de um departamento de análise, onde você tem todas as informações. Para isso, a tecnologia está aí, Tá para ajudando trazer bastante. todas as informações. Por exemplo, eu estava chegando aqui e recebi a informação de um jogo que começou agora às 10 horas. Eu pedi ao analista para assistir o jogo, porque eu vim aqui e depois eu vou querer assistir o jogo também para ver o jogador que me indicaram. Entendeu? Então tudo isso facilita, melhora, qualifica. Eu fui para os Estados Unidos assistir Dallas Maverick e Minnesota. Me chamou muita atenção que tinha 10 pessoas profissionais ao lado do treinador passando constantemente informações do jogo. Eu até cheguei a pegar um papelzinho que eles passavam com todas as informações do jogo que estava rolando ali de basquete. Então, o basquete, o vôlei, o próprio atletismo, né, o esporte olímpico, ele saiu na frente do futebol a nível de organização. Sim. As informações, os números são muito mais confirmados ali para facilitar a sua estratégia de trabalho. E o futebol não podia ser diferente. A única coisa que a gente não pode fazer é colocar o carro na frente dos bois. Você tem que ter a prática e a teoria juntos, andando, caminhando juntos. Não pode ser só teoria, né? Não pode ser, É. porque senão não anda. E o profissional que vai fazer um curso, CBF Academy, quando ele terminar de fazer o curso, vai buscar um clube para fazer um estágio, para trocar ideias. Sim, sim. O erro tá aí. Às vezes o cara sai de lá achando que já é o melhor treinador do mundo. E não é. E não é e não vai A ser. expertise você consegue Ele só consegue se tornar quando ele tem a humildade de dizer assim, aquele rapazinho ali, de uma escolinha tal, eu vou parar um pouco do lado dele para ouvir. Às vezes aquele cara ali tem alguma coisa boa para te passar. Sim, sim, legal Como isso. eu vou dizer, o Edgar trabalhou com o Mota, trabalhou comigo. Ele tinha uma habilidade de formar elencos. E hoje, por exemplo, Yuri Goleiro tá lá no Vitória desde o tempo de Edgar. Eu tenho foto de Edgar lá com ele, comandando o time lá. Ele chegou pequenininho lá, tal, que ele sempre foi grandão, né? Sim. Na época da categoria menor, entendeu? Mas tá lá hoje no profissional. É um trabalho que ele desenvolveu lá atrás. Tinha a dificuldade dele para entender, e eu sempre, quando eu trabalhei com ele, sempre estive próximo dele. Eu viajava com o Edgar, levava a categoria dele para participar de competições, estava sempre próximo. Ele dizia, chamava muito jogador de desprovido, aquela resenha toda, mas ele sempre estava atento ao talento. O que nós temos que estar atento é ao talento. A gente trabalha no futebol, não pode subestimar o talento nem as informações. Agora eu vou te pegar aí sobre o talento. Tem um contraponto. E aproveitar, eu pedi a Caio já para passar o vídeo 1, porque eu acho que, de certa forma, se contrapõe um pouco ao que você está falando. Vamos fazer essa provocação. Vamos lá. Many people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. Pode repetir novamente, ele é curtinho mesmo. Passou rápido, né? Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy. Não sei se você, na legenda... Pessoas preguiçosas fazem o mínimo, né? Exatamente. O que é que acontece? O que o treinador estaria falando para seus jogadores, seus atletas, né? É de que, na verdade, o preguiçoso, ele sempre acha uma desculpa. Sim. Né? O preguiçoso sempre Eu acha... acho que eu puxei até esse tema, antecipei, né? Exatamente. Eu falei aqui pra Mota, né? E aí, o talento, você que tá no dia a dia, Rivelino também, né? Também eu acompanho, eventualmente. Mota já tem isso. O talento é fácil de ser observado. De certa forma, é fácil de ser observado. Até o vendedor de picolé enxerga o talento. Mas aquele que vem a virar um talento diferente, esse aí que é difícil. A questão do esforço. O esforço é mais importante que o talento é mais importante do que o esforço.
existem jogadores que viraram, que não tinham talento, mas são jogadores ricos, hoje, muito bem consolidados. E existem jogadores, né, que tinham muito talento, né, e aconteceram alguns percalços e não conseguiram virar. Não sei se talvez por falta de empenho, alguns falam até por falta de sorte, não sei. O nosso tempo até já está acabando, né? Passou rápido, eu falei para vocês que passava rápido, mas eu queria que vocês falassem sobre essa questão, talento e esforço. O que é mais importante? A gente que observa o jogador, como a gente avaliar se aquele jogador, ele psicologicamente, ele vai, que tem talento, ele vai ter capacidade de ser esforçado? Eu tenho a resposta. Mota, fique à vontade. O que eu acho que, ainda sobre aquele outro assunto, eu vou passar para esse rápido, é de que a gente precisa, em relação à formação, o que você falou, que o treinador tem que ter talento. E tem que ser competente. O treinador tem que ser competente, mas a CBF, além de elitizar, eu parabenizo a iniciativa, tem que corrigir. Está elitizando, só os ricos têm condição, e não está se preocupando com a iniciação. Entendeu? A iniciação no Brasil está errada, por falta de conhecimento. A CBF não transmite o que é que um atleta deve fazer. Entendeu? Então, estando iniciando, nós estamos matando os 10, os nossos laterais não estão apoiando. Quer dizer, a gente não está formando. A gente está fugindo da nossa cultura. A gente está fugindo da nossa cultura. E para fazer a cultura europeia, eles são melhores do que a gente, porque eles estão copiando o nosso lado bom. Entendeu? Então, eles formam De Bruyne, entendeu? Vem uma Arrascaeta de fora, e cadê os 10 do Brasil? O Brasil está sem 10, pô. Entendeu? Então, isso é um atento. Sobre isso, e você falou sobre a preguiça no futebol, que hoje está dentro e fora do campo. Sim. O jogador preguiçoso não vence. O jogador preguiçoso, ele precisa... Porque você pode ser bom e correr e lutar. Os melhores do mundo estão aí, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros. Ainda que ainda no topo. Eu queria aproveitar esse restante de programa e falar sobre uma coisa polêmica que se diz ao Vitória, de que a Rede Globo, há 9 anos atrás, filmou Inho, um jogador extremamente promissor, habilidoso, driblador, criolinho, tudo para ser um grande jogador, de destaque. E hoje ele é um jogador do Sub-20 do Vitória, 9 anos depois. Botaram até ele de volante, que eu soube. Então, o Vitória prejudicou o Inho. O que é que você acha? Eu sei que estou botando você numa pergunta complicada. Não, mas de um modo geral, você responda por que Inho. Porque de repente ele também pode ser preguiçoso. Talvez ele seja, pode ser preguiçoso. Entendeu? Mas me causou surpresa eu saber que 9 anos depois, ele já está na reta final da sua formação. Ele não é aquele jogador que o Brasil inteiro esperava. Eu fico à vontade de responder isso porque ontem, nossa categoria sub-15, com alguns atletas sub-16, viajaram. Hoje, esse horário já está lá na aldeia do Retrô, para participar do torneio que vai ter lá. Em Recife, né? E ontem eu reuni os atletas, Jean Anderson Taigo, reuni para bater um papo. Jean Anderson foi meu jogador. Foi ele. Para bater um papo com o pessoal, só para alertar eles da importância de viajar e dizer para eles que o futebol hoje sempre foi assim. Quando a gente começa a estudar, você começa a aprender também algumas coisas que faz parte do futebol, mas não é agora. É a mesma coisa dizer assim, minutagem sempre foi rodagem. Uhum. Se você quer formar um atleta, você tem que botar para rodar. E esse cara que está do meu lado aí foi o culpado de fazer a formação do futebol baiano. Porque o que ele buscava de competições fora daqui, porque a gente enxergava aqui, para enfrentar um grande clube do eixo sul e sudeste, tinha que ir para a competição. E tinha que ser competente na competição, porque você só enfrentava quando ia para a final. Eu, para pegar um Flamengo, só se eu fosse para a final. Para pegar um Vasco, para eu pegar um Grêmio, se eu não fosse competente para chegar à final, nunca eu ia enfrentar. Porque eles chegavam nas finais. Quando a gente começou a desenhar no Vitória, e no próprio Bahia, quando a gente trabalhou lá, chegar em finais, é a Gazetinha. Talvez tenha sido o ícone de competições que mais
levou o futebol da Bahia a chegar a esse patamar e a Copa de Divinópolis, a gente começou a avaliar o nível do nosso trabalho e começou também a dizer para o Brasil, na Bahia tem uma base qualificada. Então, o atleta, eu falei para eles, hoje tem 4 pilares que é fundamental. O técnico, o tático, o físico e o mais fundamental ainda. E aí eu vou para responder a pergunta que o Mota fez sobre Inho. E quando eu tive com o Eric Farias, da Globo, eu expliquei para ele e falei, a bola vai rolar e você vai perceber isso. Inho tem um problema muito forte na questão da vontade de vencer. Você tem que ter vontade, tem que ter fome, no bom sentido de vencer. Eu sou um garoto pobre, de periferia, estou tendo a oportunidade de vestir a camisa de um clube como Vitória, fui descoberto jogando descalço, é oferecido toda a condição, até de financeira para ele. Ele perdeu a vontade. Perdeu a raça, né? De vencer. E aí, quando rolou a bola, que os caras da Globo estavam assistindo, eles mesmos da Globo, eu esperei. Carlão, você tá corretíssimo. Ele participa pouco. Era um jogo para ele sem mostrar. Ambição. Sem ambição. Quando você perde a ambição, ou tesão para fazer o trabalho, você começa a ter dificuldade. Sim. Aí você vai dizer, se eu trouxer um menino com boa vontade, que não tem um talento dele, mas tem aquela boa vontade, ele vai vencer. Ele vai vencer. Matusalém, Mota identificou ele numa viagem que ele fez, e estava com o pé no Flamengo. Mota me liga, fala, Carlão, tô chegando com o volante aí, você já fechou a relação? Já. Minha relação para viajar para a Copa Colina, São Paulo, interior de São Paulo, estava com 20 atletas. Mas eu quero que você dê uma olhada, sabe melhor o campo? No Peroni. Nesse garoto aí. O garoto chegou no sábado, a viagem era domingo. Eu levei 21 atletas. Tinha 20, a relação era 20, foi 21, lembra disso? Eu cheguei lá, botei ele com a 5, que é a faixa de capitão, para estreia na competição. Hoje existe muito protocolo, muita coisa. Você tem que ser rápido. Futebol de base, você não pode esperar muito, não. Um menino bom, por questão de ética, eu liguei para Thiago, falei, Thiago, tem um atacante que chegou essa semana aí, e o treinador disse que é para liberar. Não vou liberar, não. Eu vou fazer um jogo, dei um pulo aqui, e eu quero ver esse jogador. Montei um jogo. Pra ver o menino. Pra ver o menino. Sentou eu e o Thiago Noronha. A gente ficou sentado lá. Aí eu falei pra Thiago, e aí? Esse jogador não libera nem a pau. O Bavi passado aí da Copa Integração. O placar foi quanto? Foi 5-1. 5-1. Sabe quem marcou 3? Foi o menino? Esse atacante. Então, a gente tem que ter boa vontade até para ver os jogadores. Sim. Então, o treinador tem que ter boa vontade e o atleta tem que ter fome para vencer. Se você perde a fome, você pode ter o talento, Mota. Então, eu tenho jogadores tipo Lineker, que foi seleção brasileira, não tinha fome de vencer, ficou no meio de caminho. Leomir jogou na seleção. Bom pra caralho. Era Marcelo na esquerda, Leomir na direita. Várias convocações, conhece a Europa. Cadê ele? Marcelo, campeão da Champions League, campeão da Libertadores. Então, ele tem que ter vontade de vencer. Quando o atleta não tem a vontade, não é a comissão que é culpada, não é a estrutura do clube, não. É o cara lá dentro, tem que tirar dele, do coração. Eu vou vencer, eu quero vencer. Sim. Se ele e o atleta não tem isso, Mota, não adianta você ter um trabalho de excelência. Se o atleta que não quer vencer hoje na base do Vitória, ele tem que procurar outro clube, menos o Vitória. Por quê? Porque é o esforço que nós fazemos para montar as categorias, para colocar nas competições, para oferecer para ele, e eu falo direto para eles, para vestir a camisa do profissional do Vitória, você tem que ter, além de ter vontade e competência, tem que ter fome para pegar a camisa, como Matusalém fez, como o Fernando fez, como o Kleber, como Alex Alves, como Vampeta, como o Júnior, como o Rubens, que era franzininho, jogou um campeonato brasileiro. Jogava muito. Jogava demais. Não é só ficar do talento. Eu vou sentar com o Mota aqui, a gente vai fazer uns 4 times de atletas talentosos que não foram para lugar nenhum. Lembra de Arivelto? Demais. Por que ele não vingou? Porque ele não tinha mais fome para jogar futebol. É. Isso aí, inclusive, já nos remete a um outro tema que oportunamente a gente vai trazer para aqui. O Wellington Júnior. E aí vem o mental, né?
que aí eu perguntaria, né? Teoricamente. A vontade dele, o foco, o apetite, tem coligação, tem relação com o mental, né? Aí vem uma coisa, a base, aí eu pergunto, eu até sou um crítico já de muito tempo, conversando com o Mota várias vezes, já falei. O talento psicológico, ele também tem que ser descoberto. Como identificar? Porque uma coisa é você identificar o talento esportivo, mas no talento esportivo... Porque, às vezes, a vontade do atleta, ela pode ser estimulada. Trabalhada, assim. Ela pode ser Pois estimulada. bem, Tem que estimular. mas tem gente que já tem isso, que é dele. Sim, nada. Tem gente que é já dele. Mas Então, aí- do mesmo jeito que a parte esportiva, ela pode ser trabalhada. Não o cara ser craque. Aí é diferente. Mas aí eu digo para você, o clube tem uma estrutura que eu chamo de equipe multidisciplinar. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, o Vitória tem um trabalho hoje com psicólogo, assistência social, um trabalho que Não, está isso sendo bem tem, Carlão, desenvolvido. isso aí tem. Só que tem que ser muito mais além. Eu não vou ter nenhum pudor, nenhum receio de falar isso, até como empresário, já de muitos anos, e já acompanhei várias situações. Tem um jogador que você conheceu bem, Josué, jogava, como você falou, de Marcelo e Seleção. Leomir. Eu lembrei de Josué jogando junto com Marquinhos. A camisa dele tá até aí. Era um baita de jogador, mas em algum momento perdeu esse time. E fica aqui meu abraço aqui para os pais dele e para o próprio Josué. E é um bom menino, mas em algum momento perdeu. Viajei Mas, muito com ele. o que é que acontece? Tem alguns jogadores que já tem isso inato. Do mesmo jeito que já tem inato também essa questão esportiva de ser um talento, sabe? Só que eu entendo que essa parte psicológica, como vocês falaram, pode ser trabalhada mais, pode ser despertada. E creio que os clubes não têm feito isso na medida certa. Eu vejo, Carlão, vou fazer uma crítica assim, muito positiva. Não, tudo que sabe? vem como- E muito positivo. Eu vejo muitos clubes. Eu tenho um departamento de psicologia. Tenho um departamento de psicologia. Mas em muitas situações a psicologia é para tratar numa final de um torneio, numa semifinal de torneio, motivacional simplesmente para trabalhar o grupo. Mas não aí- não mas trabalho aí, individual. mas Entendeu? aí Porque são- eu acho que um talento, se você tem. São atletas de você vê comportamento diferente. Se você vê de um talento, necessidade você vê um que- talento ali que o cara ele é muito bom jogador e você vê que tá perdendo o jogador, meu velho, entendeu? Acho que o clube tinha que colar um profissional nessa área, entendeu? Colar. Mas está sendo entendeu? construído no Vitória, através até do Rafael Psicólogo, um trabalho que fora só o resultado. É um trabalho que você tem que fazer. Quando você fala em equipe multidisciplinar, tinha um projeto até que a gente construiu lá no Vitória no passado, que era o projeto GTA, que é você pensar em tudo. A parte social do atleta, saber como é a família, a origem dele, Sim. tudo. Não é só o futebol de campo, só o resultado de campo. Você tem que blindar o atleta, já que você enxerga ele como um talento, né? E hoje no Vitória está sendo desenvolvido um trabalho nesse Ótimo. nesse caminho. Isso é importante. Eu né? acho que isso é. Essa questão do jogador que eu falei que fez a performance no Bavi foi um trabalho conjunto. E esse trabalho não é só meu, não é só do Thiago, é um trabalho conjunto. Porque o trabalho, na verdade, de uma base, ele não é eu, é nós. Sim. Entendeu? Aí o observador, Feito a 7 que eu mãos, né? aproveito até a oportunidade de parabenizar Vinícius, que é um ex-atleta da base, que está iniciando como observador e está aprendendo, está se desenvolvendo, vai virar um grande profissional. O próprio Álvaro Maracanã também. Maracanã Né? Então excelente. são profissionais que está atento a detalhes. Nesse caso, esses jogadores estiveram atentos e tem que sinalizar para mim a qualquer momento. O treinador não pode estar soberano em tomar a decisão de mandar um jogador embora. Essa decisão tem que ser coletiva. Se vai errar eu, você, Rivelino e Mota. Não pode errar só o treinador. Se a gente está junto para acertar, tem que também para errar. Porque o erro vai acontecer. Acontece. Não É tem normal, como, né? você trabalha com seres humanos. Pô, eu levei Petros pro Vitória e Petros chegou um momento que o pessoal liberou e não virou jogador. Um grande jogador. Então, Carreira consolidada. A gente tá chegando aqui ao nosso final, né? Passa rápido. Eu quero passar para vocês aí, Rivelino e Mota, fazer essas considerações finais. Mas de antemão agradecer Carlão pela presença, né? Você é uma pessoa que a gente
tem muito apreço, a gente sabe da sua competência já de muito tempo. E é importante a gente começar aqui pela Bahia, né? Pela Bahia. A Bahia tem grandes profissionais, Carlão é um desses profissionais, isso tem sido revelado inclusive para todo o Brasil, né? O João Paulo é uma prova dessa, como tantos outros. E falar, Carlão, que aqui a gente tá de portas abertas aqui para o Vitória, né? Tiago Noronha, em breve a gente vai chamar também aqui para bater um papo com a gente. Convida ele aí. Importante para falar de planejamento. E aproveitar também nesse momento para agradecer, né, a todos pais, né, atletas também, que estiveram conosco ao longo desses anos e no dia a dia dos vários cases que nós tivemos, permitiu que hoje nós tivéssemos uma experiência para estar aqui, né, discorrendo sobre um assunto tão importante como é esse, né, que é a prospecção de talentos, a formação de talentos, né. Em particular, queria agradecer aos pais de Arthur Maia. Hoje nós botamos até uma camisa dele aqui, como uma homenagem ao Roberto, que eu sempre chamo de Artuzão, e Dona Kátia, né, que confiaram na gente, Riva. Confiaram na nossa empresa para gerenciar a sua carreira. E Arthurzinho hoje não está conosco, mas está em nossos corações. Foi uma cria do Vitória, né? Não foi do seu tempo, foi Simval Vieira, né? Isso. Naquele tempo foi Simval Vieira. Então agradecer a todos os pais que de alguma forma confiaram seus filhos, a carreira de seus filhos, para que a gente pudesse agenciar, acompanhar, e através disso a gente conseguiu ter esse know-how de estar aqui discutindo com duas lendas assim do futebol brasileiro, né? Na parte tanto de captação como formação. E Carlão, muito obrigado. Vou passar para a Mota e para a Riva aí para fazer suas considerações. Riva. Agradecer mais uma vez o velho Carlão, né, nosso amigo aí de longas datas. Sempre é bom bater papo, falar de futebol com ele, com Mota. Isso enriquece muito o nosso conhecimento. E ver o Vitória realmente trilhando novamente um caminho. A gente sabe que ainda tem muito a andar. E esperamos ver de novo Vitória e o próprio Bahia sendo protagonista de novo no cenário nacional de base, como sempre foram. É isso que a gente espera aí. E agradecer. Mota é o mestre da divisão de base. E quando a gente conversa com o Mota, realmente você sai muito enriquecido e a nível de conhecimento, de formação de atletas. Agradecer a Carlão. Começamos bem. A primeira edição, a gente trazer Carlão, que é uma pessoa que representa bem nossos objetivos de aprender no futebol. Como o nome já diz, aprendendo futebol, é formação, é história, é dignidade. Carlão hoje compartilha, ele organizou uma competição, foi ideia dele, essa Copa Integração, e a gente via o Bahia entrando no Vitória, o Vitória entrando no Bahia com respeito, com profissionalismo, entendeu? E Carlão criou a Copa Rubro-Negra, que ela atravessou e teve momentos de interrupção, mas naquela época era terrível o relacionamento entre Bahia e Vitória na base, era muita briga. E com a Copa Rubro-Negra, Bahia entrava no Barradão, entendeu? E de forma que Carlão tem sua história, tem muita coisa. Um programa só é pouco para o que ele representa, para a história que ele tem. Traremos novamente. Entendeu? A gente tomou um susto na época da pandemia, teve coisas mais graves, mas a família estava de junto, ele se recuperou. E tomara que ele esteja muito tempo aqui conosco, porque o futebol baiano precisa dele, com certeza. Só tenho a agradecer e deixar uma mensagem para os pais aprendendo futebol. Pai, nunca olhe o seu filho como mercadoria. Seu filho não é mercadoria. Seu filho é seu filho. Se prepare sempre o seu filho para o futuro. Ele vivencia o esporte chamado futebol, né, modalidade de futebol, mas tem que preparar ele para o futuro como homem. E às vezes os pais passam do ponto e olham os filhos de uma forma que nunca deveriam olhar. Tem que olhar o filho como
uma criança na sua fase inicial, um adolescente, e se ele não conseguir chegar a realizar o sonho de ser um atleta de futebol, que ele faça como os meus alunos de Jaguaribe da Escolinha Futebol Show fizeram outro dia. Professor, a gente quer bater um papo contigo. Aí eu fui almoçar lá no condomínio Veredas, na casa dos atletas, com a presença dos pais, eram alunos, inclusive Lênio fazia parte desse grupo que hoje trabalha no marketing do Cruzeiro. E aí eles me surpreenderam, pediram para eu chegar na quadra e no campo onde eles faziam aula à noite, e um deles falou: professor, foi o melhor momento que nós tivemos na nossa infância, foi participar da Escolinha Futebol Show. A gente gostaria de homenagear o senhor, porque o senhor faz parte da nossa infância. E hoje, aí cada um foi se apresentando, um engenheiro, o outro Lênio como de marketing, gerente de banco, juiz, cada um com sua profissão. Aquilo ali não tem preço. Foi o melhor presente que eu recebi nos últimos anos que eu milito futebol. Então, o pai e a mãe têm que saber, se não der o futebol, que seu filho seja alguém de uma profissão que ele tem que valorizar, independente se vai ser, de repente, o sucesso para ele, o homem lá em cima já carimbou, mas em outro segmento. Então não pode ficar nessa vibe, é muita loucura, é o menino pressionado, é a parte emocional, e às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. Valeu, obrigado, Reginaldo, Rivelino, Mota. Estarei sempre à disposição. Perfeita a colocação de Carlão. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro depois dessa colocação. E falar para vocês que esse é o objetivo desse podcast, do Aprendendo Futebol. Peço para que vocês nos sigam também no Instagram, Aprendendo_Futebol. Lá temos vários vídeos, várias entrevistas. Eu acho que é muito interessante. Esse tipo de conteúdo, com certeza, vai ajudar na formação de seu filho, você que é pai que está nos assistindo, o avô que seja, mas nessa medida que Carlão falou, né? Ajudá-lo a ser um homem disciplinado, e sendo um grande talento e sendo da vontade de Deus, pode se tornar um grande jogador. As nossas experiências aqui unidas, sempre com convidados que conhecem esse tema, o dia a dia, certamente de alguma forma irá ajudar você, pai, avô, tio e garotinho que um dia quer ser jogador de futebol. Tá bem? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.